Vocês viram que Eduardo Bolsonaro falou sobre a possibilidade de um passaporte apátrida. Mas, afinal, o que é um passaporte de apátrida? Para explicar essa questão, recebemos a professora Maristela Basso, advogada e professora de Direito Internacional da USP, a quem eu agradeço pela disponibilidade de falar com a gente aqui do SBT News. Muito boa noite, professora. Boa noite a todos. Professora, qual o caminho jurídico necessário para a emissão desse documento? De um passaporte apátrida, como você se referiu? Isso. Bom, eu não conheço, o direito internacional também provavelmente não conhece. Não existe um passaporte de apátrida. Porque se a pessoa é uma apátrida, ou seja, ela não tem pátria, ela não tem nacionalidade, quem emitiria esse passaporte? Ninguém, né? Porque se a pessoa não tem nacionalidade, não tem um estado, um país ao qual ela se vincula, como ela vai obter esse passaporte? Então, esse documento não existe. E também não existe a possibilidade de alguém se auto-intitular apátrida, né? A gente adquire, as pessoas adquirem a nacionalidade por um ato de um estado, né? Seja o estado do qual a pessoa nasceu, seja o estado no qual o pai, ou a mãe ou os avós nasceram, então ela tem consanguinidade. Então, é o estado, é um país que concede a nacionalidade e é um país, é um ato administrativo que retira essa nacionalidade. Não é um status, portanto, é uma condição jurídico-política que une uma pessoa a um território, a um estado, e, infelizmente, a gente não pode se autodeterminar um apátrida. Teria que ser alguém, digamos assim, recorrendo a um exemplo bem pitoresco, um náufrago, alguém que nada até uma ilha para se salvar e chega nessa ilha, ele não tem nenhuma memória, ele não sabe o seu nome, ele não sabe de onde ele vem. Esse trauma tirou dele as referências, as memórias. Então, esse sim é uma apátrida, é um adomídio, nem domicílio tem, mas é um caso, como eu disse, pitoresco aqui de exemplo. Professora, participam também da entrevista os nossos analistas, a Marcela Matos e também o Yander Porcela. Vou passar a palavra para a Marcela. Marcela? Boa noite, professora. Eu gostaria que a senhora, se possível, explicasse um pouco mais em quais circunstâncias, então, um Estado, né, poderia declarar um cidadão um apátrida e se o fato de um parlamentar perder o mandato, enfim, a circunstância que Eduardo Bolsonaro está, se enquadraria de alguma maneira nessa situação. Então, se a pessoa comete, mesmo um parlamentar, né, mesmo se ele perde o seu mandato, ele não perde a sua nacionalidade. Perder a nacionalidade, decretar a perda da nacionalidade de alguém é um ato gravíssimo. É tão grave quanto uma pena de prisão perpétua, até mesmo uma pena de morte, porque, na verdade, implica não a morte física, mas a morte civil, a morte moral, a morte política de alguém. Então, é uma pena muito grave. O fato dele perder o mandato, ou até mesmo ser condenado pela prática de algum crime, que porventura ele venha a responder e venha a ser condenado, não implica que ele vá perder a sua nacionalidade. Como eu disse, isso é um ato muito, muito grave, uma violação gravíssima dos direitos humanos. Então, no caso de um brasileiro, porque estamos falando de Eduardo Bolsonaro, de um brasileiro, as condições que o Brasil determina para que alguém venha a perder a nacionalidade estão na Constituição Federal Brasileira. Então, veja, são condições que não podem ser revogadas por nenhuma outra medida, nem de um juiz e nem mesmo por uma legislação que esteja abaixo da Constituição. Então, o artigo 12 da Constituição diz quem é brasileiro nato, e quem é brasileiro naturalizado, e quem são aqueles brasileiros que podem perder a sua nacionalidade. Então, podem perder a sua nacionalidade. Quer dizer, podem, não significa que perderão. Aqueles que, para estar num outro país, né, a condição para estar num outro país é que ele adquira nacionalidade daquele país. Então, para estudar naquele país ou para trabalhar naquele país, ele terá que também adquirir aquela nacionalidade. Então, adquirindo uma segunda nacionalidade, atribuída, portanto, num outro país, no qual essa pessoa, para permanecer, precisa dessa nacionalidade, esse brasileiro poderá perder a nacionalidade brasileira. Poderá, não quer dizer que perderá, mas com uma outra nacionalidade,
ele poderia perder a brasileira, porque agora ele tem uma segunda, ele não ficaria sem. Outra condição também é quando a pessoa adquire uma nacionalidade porque o pai, ou o avô, ou a mãe, ou a avó tem uma nacionalidade de um outro país. Então, pelo sangue, essa pessoa também tem direito a adquirir uma outra nacionalidade, um outro passaporte. Então, nessas hipóteses, ele ficaria com duas nacionalidades e a Constituição Federal Brasileira diz que ele poderá perder. E em situações aí que não estão na Constituição Federal, mas são situações do Código Penal e do Código de Processo Penal, quando o crime é muito grave, o crime que foi cometido pela pessoa é muito grave, atenta contra o Estado democrático, contra o Brasil, contra a segurança nacional, o juiz, a discricionariedade do juiz, quando dá a sentença, ele pode também atribuir a perda da nacionalidade brasileira. Aí sim, essa pessoa ficaria sem nacionalidade. Mas eu mesmo tenho 40 anos na advocacia e confesso que nunca vi nenhum juiz atribuir, por mais grave que tenha sido o processo, por mais grave que seja o crime e por mais severa que seja a pena aplicada por esse juiz ou este tribunal, nunca vi a perda da nacionalidade por efeitos de prática de um crime. Então, são essas as condições, e o deputado, o ex-deputado, ou o deputado, falemos assim, Eduardo Bolsonaro, não se encontra em nenhuma delas, né? Então, essa autoproclamação dele de apátrida na verdade, talvez um sonho, ou provavelmente um blefe, mas de concreto não tem nada. Professora, essa questão levantada pelo deputado cassado, Eduardo Bolsonaro, eu estava vendo aqui, esse documento ele é previsto pela Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, mas depende de alguns fatores. Por exemplo, alguns governos emitem diretamente, mas outros têm que contar com o apoio da Agência da ONU para Refugiados. Nesse contexto, dependeria também do Brasil, não é isso? Porque, no caso, para poder solicitar um passaporte dessa natureza, o país teria que afirmar que a pessoa não tem nacionalidade brasileira, é isso? Teria que primeiro declarar a perda da nacionalidade, né? Então, declarar a perda da nacionalidade, essa pessoa ficou sem nacionalidade, mas há um documento emitido pelo Estado, né, do qual essa pessoa é nacional, um documento no qual se declara que essa pessoa perdeu a nacionalidade. Então, com esse documento, sim, ela poderia entrar nesse projeto da ONU, inclusive como refugiada, como uma apátrida e também um adomídia, que não tem nacionalidade e não tem domicílio, e vai buscar proteção de alguém que possa aí cuidar dela e providenciar papéis e encaminhá-la, inclusive, para outros países. Há pessoas da África, de países da África que estão em guerra, que estão em guerrilhas internas, nos quais essas pessoas são obrigadas a fugir por razões de perseguição política, etnia, raça, credo religioso, enfim, e elas, então, perdem naquele país a nacionalidade, a elas é decretada a nacionalidade, a perda da nacionalidade, elas ficam em perigo, não é? Por perseguidas, aí elas vão buscar refúgio no sistema da ONU de proteção, e lá, como sem nacionalidade, pessoa e sem domicílio, a ONU, então o Acnur, cuida de providenciar os documentos e até mandar essa pessoa para um local seguro. Então, sim, existem situações, mas são situações nas quais o Eduardo Bolsonaro não se encontra, não é? Ele poderá, ou digamos, ele poderia, aqui falando sobre a perspectiva técnico-jurídica, ele poderia, como já está há um tempo nos Estados Unidos, parece ter boas relações, conseguir lá um visto e depois desse visto migrar para uma permanência, né, para um green card, mas isso não é automático, isso leva algum tempo, mesmo que ele tenha boas relações, depois de adquirir essa, digamos, nacionalidade derivada americana, né, ele poderia, então, por ter uma outra nacionalidade, se dirigir aqui ao nosso Ministério da Justiça e pedir que lhe seja cancelada a nacionalidade brasileira. Mas isso, digamos, eu vejo assim num marco de tempo de 5 anos, não menos que isso. Neste momento, ele não é uma apátrida. Nesse momento, ele não conseguiria um passaporte.
de apátrida, e ele teria que, como eu disse, providenciar uma estadia nos Estados Unidos maior, cumprindo uma série de requisitos, obter uma outra nacionalidade ou vir adquirir um outro passaporte. Aí, por alguma razão de descendência, né? Aí já não sabemos se ele tem aí algum direito a alguma outra nacionalidade, mas talvez seja um desejo, talvez seja uma bravata do Eduardo Bolsonaro, e ele é bom nisso. Professor, o nosso analista Yander também tem uma pergunta. Yander? Professora, obrigado por estar conversando aqui com a gente, tirando essas dúvidas. E o Eduardo Bolsonaro, ele mencionou que vai perder o passaporte diplomático e também o passaporte brasileiro, né? Segundo ele. O passaporte diplomático faz sentido porque no momento em que ele perde o cargo de deputado federal, no momento em que ele é cassado, ele já não é mais uma autoridade que pode estar no exterior em missão diplomática. Agora, o passaporte brasileiro, para ele perder, quais seriam as condições em que situações ele poderia perder? Teria que ter essa perda da nacionalidade que a senhora comentou? Como que seria? Não, aí nessa hipótese, ele perdendo o mandato de deputado, ele perde aquela condição que deu origem àquele passaporte diplomático, né? Passaportes diplomáticos, eles sempre têm uma validade que é sempre proporcional ao cargo que a pessoa exerce. Então, digamos que um deputado, quantos anos ele tem pela frente, o passaporte vem dentro daquele período, não é como os passaportes normais dos brasileiros, que têm um período de validade maior, porque o diplomático está atrelado à função institucional que aquela pessoa exerce. Então, quando ele perder o mandato, perderá o passaporte. Mas continuará com o passaporte brasileiro. O passaporte brasileiro poderá ser cancelado. Isso sim, ele poderá ser cancelado por razões de pessoa está respondendo por um processo, não comparece perante os chamados do Poder Judiciário, e uma tentativa de fazê-lo voltar e responder pelos atos que porventura tenha praticado tirando-lhe o documento internacional. Então, esse passaporte pode ser cancelado, sim, pelas autoridades brasileiras. E aí, sim, ele ficaria sem um passaporte, né? Mas, muito provavelmente, ele está pensando em pedir proteção diplomática nos Estados Unidos ou até mesmo o asilo diplomático, o asilo político. Então, em ambas as situações, proteção diplomática, asilo político, ele teria que entregar o passaporte brasileiro. Então, a situação dele perante o passaporte é delicadíssima, porque ou o Brasil, num momento futuro, até mesmo se condenado for em algum crime, né? Não compreendo. Ele poderá ser penalizado com a cassação do seu passaporte, o cancelamento do seu passaporte. Mas isso vai demorar um pouco também, né? Professora, o deputado cassado, né, o Eduardo Bolsonaro, em entrevista aqui ao SBT News, ele disse que tinha informação de que haveria uma certa dificuldade em algumas embaixadas para poder conseguir um passaporte, no caso, passaporte comum, né, já levando em conta a anulação do passaporte diplomático dele, né? Nesse caso, como a senhora disse, ele pode ter um passaporte comum, não é isso? Mas o governo brasileiro pode também negar a entrega de um passaporte? Ele pode cancelar esse passaporte atual que ele tenha, né? Porque ele entrou com o diplomático, mas provavelmente tenha levado junto o seu passaporte normal, passaporte de qualquer brasileiro. Esse passaporte normal é que pode ser cancelado, não é? Dificultando aí o trânsito dele dos Estados Unidos para outro lugar, e até mesmo a permanência dele nos Estados Unidos, porque ele precisa, para se registrar num hotel, para alugar um automóvel, para fazer uma compra, ele vai precisar de um documento. Como eu disse, a não ser que ele tenha pedido asilo, proteção diplomática, quando então se entrega o documento brasileiro e se recebe um documento temporário até que o processo de pedido de asilo, de proteção, esse processo seja estudado e, ao final, concedido o asilo, a proteção ou não, concedida a proteção. Então, a situação dele, ele precisa ter um documento. Se esse documento
brasileiro for cancelado, e ele se dirigir a uma embaixada, a um consulado do Brasil, em qualquer lugar do mundo, ele não conseguirá fazer outro, porque a Polícia Federal registra, né? As autoridades brasileiras registram o cancelamento. Essa notícia vai via sistema para todas as embaixadas e consulados brasileiros e ele não terá, então, condições, infelizmente, de outro passaporte. Até em se tratando de uma pessoa já bastante conhecida, como o deputado Eduardo Bolsonaro, né? O deputado talvez mais votado da história, quer dizer, hoje, quem não conhece o deputado nas nossas embaixadas, nos nossos consulados? Então, mesmo o cancelamento que chega no sistema, qualquer funcionário vai saber que aquele cancelado é o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, fica bem difícil a situação dele, porque ele não conseguirá fazer um outro passaporte, né? Cancelado é esse, se dirigir a uma embaixada, por exemplo, na Itália, e dizer, olha, eu perdi, eu fui roubado e quero um passaporte novo. Quando os documentos entrarem no sistema, vai aparecer que ele está impedido, está com um passaporte que foi cancelado e não roubado. Ok. Professora Maristela, muito obrigado, viu, pela presença aqui no SBT News. Uma boa semana para a senhora, uma boa noite e até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Agradeço também aos meus colegas, a Marcela e o Yander.